Segunda questão de Química da FUVEST 2020, nós temos o assunto de diluição e o texto faz alguma explicação a respeito desses processos de diluição que foram exemplificados no desenho, chamando de CH, uma diluição centesimal, onde 1 ml de uma solução de partida é adicionada em um novo tubo de ensaio que já contém 99 ml de água, para compor assim finalmente 100 ml de uma solução. Inicialmente, vamos tomar como referência esta primeira diluição. O texto menciona que a solução partida apresenta 1 mol por litro. E 1 mol nós sabemos que é 6 vezes 10 a 23. Vamos então aqui efetuar a regra da diluição. C1V1 é igual a C2V2, ou seja, o número de mols de partículas que nós estamos coletando neste 1 ml tem que estar presente depois na solução final, uma vez diluída. C1 será então 6 vezes 10 a 23 mols por litro, essa é a concentração C1. O volume seria 1 vezes 10 a menos 3, pois é 1 ml. E a concentração C2 desta primeira etapa será multiplicada pelo volume de 100 ml, 100 10 a menos 3. Efetuando os cálculos, vamos chamar aqui então esse de primeiro C1, e aqui vamos chamar de C0, ou seja, a partida, para que fique claro as etapas que nós vamos ter que efetuar. Então, C0 seria a solução de partida e C1V1 seria essa primeira diluição centesimal. Isolando aqui C1, note que nós podemos aqui cancelar alguns dados, passando 100 dividindo, a concentração C1 será 10 elevado a 21, isso em mols por litro, ou partículas por litro. Nós podemos efetuar o mesmo raciocínio agora, novamente, com esse cálculo C1V1 igual a C2V2, onde 2 será agora essa segunda diluição centesimal. C1 será 6 vezes 10 a 21 vezes 1 ml, novamente. Isso igual a uma concentração C2 e um volume novo de 100 ml. Perceba que o raciocínio matemático é muito semelhante e a concentração C2 será 100 vezes dividido da anterior, o que resultaria em 6 vezes 10 a 19. Perceba que existe aqui uma certa tendência, ou seja, sempre dividindo por 100. E isso nos favorece o cálculo agora das diferentes concentrações. Inicialmente, nós temos 6 vezes 10 a 23 partículas por litro. Na primeira diluição centesimal, passamos para 6, 10 a 21 partículas por litro. Já na segunda diluição centesimal, 6, 10 a 19 partículas por litro. Perceba que existe uma certa tendência aqui que nos interessa, que seria a tendência de que o expoente vai diminuindo de forma progressiva, numa razão, numa PA. Uma PA de razão 2. 2 negativo, inclusive. Portanto, vamos tomar como referência esse primeiro termo 23 como sendo o termo geral de uma PA. E aqui entra a interdisciplinaridade dessa questão. Qual deve ser o nosso último termo? O último termo deve ser 10 elevado a 0, ou seja, eu não quero nenhuma concentração, até o ponto de quase desaparecer as moléculas. Portanto, nós vamos colocar aqui o número 0 como sendo o último termo da nossa PA. Isso, o expoente. Qual é o primeiro termo? É este, é o 23. Mais n menos 1, que é o que nos interessa determinar, vezes a razão que é menos 2. Perceba que eu estou estudando a tendência dos expoentes decaírem. O primeiro é 23, o segundo é 21,
o terceiro é 19, e assim sucessivamente. Efetuando os cálculos, 2n menos 1 é igual a 23, dividindo por 2, você chegará a 11,5, n menos 1 igual a 11,5, passando 1 somando, você chegará a 12,5, o que indica para nós que a partir da 12ª diluição, nós teremos então a concentração baixa o suficiente para não ter nenhuma molécula possível. Portanto, a tendência aqui das concentrações decaindo nos seus expoentes em forma de uma PA é a parte mais interdisciplinar da química. Nessa primeira etapa, nós viemos o conceito de diluição e nessa segunda, as progressões aritméticas.